dia, torcida vascaína. Mais um noticiário do Vasco da Gama, nesta terça-feira, dia 15 de abril. Escalação do Vasco. Veja quem deve substituir Coutinho e Tietê contra o Ceará. Com 5 desfalques, Carille fará mudanças no time titular para a partida contra o Ceará nesta terça-feira, 21h30, na Arena Castelão. Entre as baixas estão os titulares Coutinho, Tietê e Maurício Lemos. Coutinho foi preservado da partida contra o Ceará por opção da comissão técnica do Vasco, alinhada ao Departamento de Saúde e Performance do clube. O meia treinou normalmente nesta segunda-feira, mas será poupada por controle de carga. Payet desponta como favorito para a vaga do camisa 11. Realmente, quando nós temos essa felicidade de ter essa dupla, né? Coutinho e Payet, sai um, entra o outro e ainda acaba melhorando o time. Nesse caso, o Payet já entra de partida, né? Não sei como é que ele vai render, mas é possível que ele faça um bom jogo. Tem dado certo essa dupla. Aqui no caso do... Esse aqui é o Payet, né? O Payet sempre comemorando com a torcida e tudo, aquelas coisas sempre. Tietê teve um problema familiar e foi liberado. O meia enfrentou o Sport com esse problema, mas quis atuar mesmo assim em São Januário. Paulinho e Jair são as opções entre os volantes. Aí os dois ainda vêm de recuperação, acredito que já o processo já esteja bem adiantado já, né? Então, não deve dar muito problema não. Lemos que se recupera de uma fratura, dá lugar a Lucas Freitas mais uma vez. Lucas Freitas tem tido bom desempenho na zaga. Ele é canhoto, se adapta bem para aquele lado ali. A provável escalação do Vasco para a partida contra o Ceará é Léo, Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho ou Jair, preferindo mais o Jair, Payet, Garré, Nuno Moreira e Verrete. É o time de sempre, o time que está pegando casca. O Garré já está subindo de produção, o Nuno Moreira é uma realidade, né? E o Payet pode desequilibrar. Vamos ver o que acontece. O Verrete é sempre aquela bola cruzada na área que é meio gol. Paulinho e Jair. O Paulinho não vem atuando bem, não. Eu sou mais o Jair. O Vasco entra em campo contra o Ceará nessa terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão. Se vencer o jogo, a equipe dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Olha aí a responsabilidade, né? Podcast deste debate, sequência de jogo contra o Ceará. Trazer pontos de lá. Podcast do GE. Vamos fazer uma análise do jogo contra o Ceará. É um jogo importante. No sábado... O Grêmio, eu acho um elenco parecido com o do Vasco, mesmo nível ali, os dois acima do Ceará. É um jogo que demanda cuidados para o Carille, lembrando que sábado já tem o clássico contra o Flamengo. É uma sequência difícil no Brasileiro, é uma sequência que tem jogo importante na Sul-Americana, e é uma sequência longe de São Januário. Eu acho que isso é o que mais preocupa, assim. Eu li uma postagem de um analista muito bom no Twitter, que se chama João Almirante, que falou que o estilo de jogo do Vasco é ser mandante. E eu tô fechado com essa tese, assim, entendeu? O Vasco é muito forte em São Januário e... Uma análise rebuscada taticamente essa, né? Exato. E é algo que a gente pede, né? E a torcida do Vasco cobra que o Vasco seja realmente esse mandante que se impõe mesmo, que tenha boa pontuação em casa
E, cara, é o que o Vasco tá fazendo, assim, no Brasileirão nas últimas 2 temporadas aí, né? 2024 e agora nesse início de 2025. Só que essas sequências fora normalmente são meio traumáticas, né? E, assim, começar agora tem o Ceará, que é um jogo que eu acho que é muito importante pro Vasco. O Vasco não pode abrir mão, assim. Eu sei que tem clássico no fim de semana, mas até em termos de tabela, assim, o Vasco conseguiu tirar o Coutinho antes contra o Sport, conseguiu tirar o Verratti. Então, assim, é que agora o Coutinho nem viajou, né? Mas o Verratti foi um pouco poupado ali. E, cara, o jogo é terça, pra quem tá ouvindo a gente na segunda-feira, o jogo é amanhã, né? Cara, dá pra jogar sábado, né? Não somos especialistas aqui em fisiologia nem nada disso. O Vasco tem profissionais muito bons nesse sentido, mas tem como entrar com força máxima nos próximos 2 jogos dentro do possível, né? Então, acho que o Vasco não pode abrir mão desse jogo contra o Ceará, realmente. É um jogo que o Vasco tem condições de pontuar. Se a gente falava do Corinthians, né, que tinha 2 desfalques, né, lá no jogo na Neoquímica, cara, o Ceará no Castelão é um jogo que o Vasco consegue pontuar sim, quem sabe conseguir uma vitória, sim. Mas para isso tem que levar o jogo com uma seriedade, com uma concentração desde o início do jogo, né, que foi o que não aconteceu nesse último jogo fora. E aí, projetando de sequência, cara, nos próximos 9 jogos do Vasco na temporada, só um é em São Januário, né? E esse um é pela Sul-Americana. Então, assim, tem um pouco de responsabilidade da tabela, do calendário cheio, mas também, lógico, da diretoria, que a gente sabe que comercializou 2 jogos para fora de São Januário, e tem o clássico que vai ser no Maracanã. Então, assim, é muito importante até pro próprio Fábio Carille mostrar que o Vasco é competitivo agora fora de casa e também longe de São Januário. Porque quais são as melhores atuações do Vasco nessa temporada? Acho que são praticamente todas em São Januário, né? Quando o Vasco teve que sair, perdeu pro Fluminense, perdeu pro Flamengo nos 3 jogos, e fora de casa na Sul-Americana, por exemplo, entregou aquele jogo lá na altitude. Então acho que vai ser muito importante pro próprio Fábio Carille. Eu acho que essa sequência aí, a gente tá falando muito disso, né? A sequência decisiva pro Carille, cara, todo jogo é decisivo pra ele, assim. Se tomar uma pancada do Ceará, né, a gente sabe que pode acontecer. Então, não, nessa coisa o estilo do Vasco é ser mandante, que você leu de um analista, os próximos 5 jogos do Vasco no Brasileiro, especificamente, são fora de São Januário, né? Pela ordem. Ceará fora, Flamengo, Maracanã, Cruzeiro, que o Cruzeiro não tem o mando também, mas tem Uberlândia esse jogo. O Cruzeiro vendeu, no caso, ou transferiu, mano, não vendeu. Palmeiras em Brasília e Vitória no Barradão. Vai ter que encontrar vitórias nesses 5 aí, cara. Que sejam 2, né? Que faça 7 pontos nesses 5 jogos aí, ganhe 2, empate 1 e perca 2. Vai ter que encontrar vitórias. Se você olhar o nível dos rivais, o Ceará e o Vitória são os mais acessíveis, ainda que o Cruzeiro esteja em crise lá também. O Ceará e o Vitória são os mais acessíveis. Vamos derrubar aquele careca lá em Uberlândia. Muita coisa até lá, João. Tem que esperar para ver se não derruba aqui antes. Espero que não derrube. Tem Ceará e Flamengo antes do jogo contra o Cruzeiro. E Lanús também pela Sul-Americana. Pensando no jogo de amanhã, João Almirante, é um jogo em que o Vasco, cara, precisa trazer ponto de lá. Até nessa lógica aí de pontuar fora de São Januário, se o Vasco não vencer nenhum dos próximos 5 jogos, que são essa sequência fora de São Januário, o Vasco certamente, mesmo se empatar os 5, se não perder nenhum, se fizer 5 pontos ali, se jogar, existir uma pressão quando o time voltar a jogar em São Januário. É fundamental em algum momento aí conquistar 3 pontos longe do estádio do Vasco. Com certeza, e acho que, assim, as vitórias trazem confiança, né? Quero acreditar nisso também. E o Ceará é uma das equipes em que o Vasco tem que ambicionar buscar pontos mesmo fora de casa, né? Um time que vai brigar pela sobrevivência aí na Série A, com alguma sorte, uma zona intermediária, mas então é um dos adversários que a gente tem que buscar pontos. E veja você, o Vasco tem diversos tabus contrários no Campeonato Brasileiro. Não é o caso do confronto com o Ceará. O Vasco tem um excelente retrospecto contra o Ceará. Perdeu 3 jogos na história para o Ceará apenas, sendo 2 deles no Rio. Um no Maracanã e o último confronto entre os dois em 2020, uma goleada de 4-1 do Ceará dentro de São Januário. O Ceará, portanto, venceu o Vasco uma vez no Ceará em toda a história. Então, a gente tem aí um histórico interessante. Vamos ver se prevalece nessa terça-feira no Castelão. Mas eu concordo com o Murito, com o Luciano. É jogo para o Vasco escalar o que tiver de força máxima. E aí,
eu concedo que, de repente, algum jogador vai ter que ser poupado, porque é uma sequência muito grande. A gente já sabe que o Coutinho vai ficar, o Tietchan também, voltando de uma lesão, vai ficar. E aí vamos ver como é que o Carille arma esse time, mas tem opções para armar o time. O Adson está na relação, o Payet, né, tá na relação ali, enfim, para substituir o Coutinho. Pode ser o Garré por dentro e o Adson na ponta, o Ryan entrando numa ponta, mas acho que o Vasco vai com o que tem de melhor disponível e tem que ser assim mesmo para buscar um resultado lá no Castelão. Então, amigos, era o que eu tinha para apresentar. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.